He left no time to regret. Amy Winehouse, a voz de uma geração. A geração do jazz e do blues, que evoca imagens de bares subterrâneos enfumaçados e pianistas com sabedoria além de seus anos, ecoando as eras musicais do passado. Amy Winehouse era uma sereia envolta na escuridão de um oceano de estrelas pop brilhantes e efêmeras. Sua voz profunda e sedutora emanava de uma profundidade insondável. Ela não apenas desafiava, mas eclipsava o padrão estabelecido para vocais femininos, irrompendo na cena musical não como uma brisa suave, mas como uma explosão de energia cósmica. Independentemente do seu gosto musical, é difícil discordar que Amy Winehouse foi um ícone da música moderna. Até hoje, seu nome é um dos mais reconhecíveis na cultura musical britânica. Sua vida, música e carreira pareciam mais sinônimos de uma tragédia shakespeariana do que de meras manchetes de tabloides, com amores e perdas, altos e baixos desesperados, inspirando músicas e tragédias devastadoras. A história da ascensão e queda de Amy Winehouse, desde a fama até a sombra da infâmia, será eternamente lembrado nos registros da história da música. Essa cantora talentosa e cativante, que emergiu da escuridão por mérito próprio para se tornar uma estrela internacional, dominando os gêneros jazz, pop, soul e rhythm and blues, também trouxe consigo uma narrativa de relacionamentos tumultuados e vícios perigosos. As lutas que enfrentou serviram como inspiração para seu gênio, mas também foram um catalisador para sua queda. Amy Jade Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1983, no subúrbio de Southgate, em Londres. Filha de pais judeus, Mitch e Janice Winehouse. Apesar de suas origens modestas e pouco conhecidas por seus pais e irmão mais velho, Alex, Amy estava destinada à fama e, eventualmente, à infâmia. Sua paixão pela música foi influenciada tanto pela mídia quanto pela família. Entenda, seu pai, Mitch, era funileiro e mais tarde taxista, que costumava cantar as músicas de Frank Sinatra. A mãe dela era farmacêutica, mas ela também foi influenciada por outros membros de sua família. Ela foi cercada desde jovem. Os tios do lado materno eram músicos profissionais de jazz, enquanto a avó do lado do pai era ela mesma uma cantora que namorou o famoso saxofonista de jazz. Seus pais fizeram muito para encorajar seu interesse pelo jazz e frequentemente Amy cantava Fly Me to the Moon quando estava com problemas na escola. Ela lembrava de tantas músicas de Sinatra que conhecia antes mesmo de ouvi-lo cantar, porque seu pai sempre cantava, sempre estava cantando músicas como You Go to My Head. Go to my head. A primeira vez que ela ouviu Frank cantar You Go to My Head, sabia todas as palavras porque essa era a música preferida de seu pai. À medida que Amy crescia também seu gosto diversificado pela música. Ela começou a ouvir de tudo, do gospel ao rhythm and blues e hip hop, explorando sua extensão vocal. Aos 10 anos, ela foi atraída para ouvir artistas americanos de rhythm and blues e hip hop. Tanto é que ela fundou um grupo de rap amador de curta duração chamado Sweet and Soul aos 12 anos. Amy secretamente se inscreveu e ganhou uma bolsa de estudos com sua interpretação única de Sunny Side of the Street. Ela fez a inscrição para a bolsa de estudos e cantou e realmente nos impressionou, disseram. Ela era tão melódica, a voz era tão agradável aos ouvidos e ela tinha apenas cerca de 12 anos e meio na época. Amy não tinha tido uma única aula de canto antes de sua audição para a bolsa, e estava ficando cada vez mais claro que seu talento era algo extraordinário e as pessoas estavam começando a prestar atenção. Mais tarde, após anos tocando com as guitarras de seus irmãos, Amy recebeu sua primeira guitarra aos 13 anos, demonstrando sua iniciativa e talento mais uma vez, ela mesma aprendeu a tocar. Tocar guitarra tornou-se mais uma saída musical para ela, e conforme ela progredia, começou a compor também, o que ela provou ter um talento natural. Por volta dos 15 anos, ela começou a se tornar bastante rebelde e independente, perfurando o nariz, fazendo tatuagens e supostamente sendo expulsa da Sylvia Young Theatre School, embora seu pai e Sylvia Young neguem isso. Aos 16 anos, a jovem Amy Winehouse começou sua carreira profissional. No sweeter song
Ela procurava bares e clubes que a permitiam se apresentar e começou a gravar demos com suas próprias letras e vocais. Foi nessa tenra idade que o melhor amigo de Amy, o cantor pop Tyler James, passou a fita demo dela para sua gravadora, e ficou mais óbvio do que nunca que Amy não era apenas mais uma garota com amor pelo jazz. Amy estava destinada a grandes coisas. Após a demo, Amy foi contratada pela gravadora de Simon Fuller. O criador da franquia Idol e gerente inicial das Spice Girls, Simon Fuller, assinou com Amy Winehouse para sua gravadora 19 Management em 2002, pagando €250 por semana contra futuros ganhos. Para Amy, isso representava o reconhecimento genuíno de seu talento e habilidades, e sua ascensão meteórica à superestrela. Em outubro de 2003, com apenas 19 anos, Amy lançou seu álbum de estreia, Frank, pela Island Records, em homenagem ao seu ídolo Frank Sinatra. Todas as músicas foram coescritas por ela mesma e venderam mais de 1 milhão de cópias apenas na Inglaterra, alcançando status de platina e mais tarde declarado triplo platina. Amy estava se tornando uma grande estrela e não mostrava sinais de desaceleração. Seu som estava evoluindo, assim como seu foco musical e imagem. Anteriormente, o jazz havia sido a principal influência para seu som, mas Amy estava agora se inclinando para grupos femininos dos anos 50 e 60, o que ressoava verdadeiramente em sua mudança de som e visualmente através de seu visual, canalizando o penteado Beehive que se tornou popular nos anos 60 e o delineador Cat Eye. Amy conheceu Blake Fielder, assistente de vídeo musical, em 2005, em um bar em Camden. Embora Blake já estivesse comprometido, eles acabaram se envolvendo romanticamente. Blake se tornou uma parte significativa da vida de Amy e teve uma grande influência em sua música, com um impacto que ninguém poderia ter previsto. O ano de 2005 marcou o início de um ciclo turbulento de autolesão, abuso de drogas e álcool e perda de peso repentino para Amy. No entanto, isso não foi particularmente notado por ninguém próximo a ela, já que a maioria atribuía sua perda de peso e comportamentos erráticos ao estresse e à pressão de criar, lançar e promover seu álbum de grande sucesso, Back to Black. Em outubro de 2006, Amy completou o aclamado álbum de 11 faixas, Back to Black, em apenas 5 meses e iniciou sua turnê imediatamente. Curiosamente, o maior sucesso, Rehab, foi inspirado por sua empresa de gestão, que recomendou que ela frequentasse reabilitação para lidar com o que eles viam como um problema real com o álcool. Back to Black alcançou o primeiro lugar nas paradas de álbuns do Reino Unido em janeiro de 2007, permanecendo lá por 2 semanas consecutivas e vendendo 1,8 milhão de cópias, sendo nomeado o álbum mais vendido na Inglaterra. A revista Q nomeou Rehab a melhor música de 2007. O álbum foi o lançamento americano de maior sucesso por um artista britânico na história. Back to Black ficou no top 10 por vários meses e começou a subir nas paradas internacionalmente. Em abril de 2007, Amy e Blake ficaram noivos, e Blake foi o primeiro a introduzir Amy em drogas pesadas, como heroína. Sua dependência piorou quando estavam separados. O relacionamento era um ciclo vicioso de drogas, álcool e abuso físico, mas ficou claro para todos que havia mais acontecendo por trás dos muros. O primeiro sinal foi percebido e a antecipação na qual ela foi lançada estava cobrando seu preço. Sua família acreditava fortemente que perder sua avó Cynthia tinha sido um catalisador e desencadeado o lado mais sombrio de Amy. Uma tatuagem com o nome de sua avó em seu braço era um lembrete constante de suas perdas, mas outros acreditavam que Blake Fielder foi o começo do desenrolar de Amy Winehouse. Com um tom mais sério, ela disse a Metal e Rolling Stone na época: "Todas as músicas são sobre o estado do meu relacionamento com Blake." As coisas começaram a pesar e Amy cancelou vários shows pela Europa e Inglaterra, alegando exaustão e má saúde, já que não queria se apresentar a menos que estivesse 100% presente. Mas parecia que sua dependência finalmente estava se manifestando. Foi então relatado em 8 de agosto que ela sucumbiu a uma overdose intensa de múltiplas drogas.
Desmaiou e foi levada às pressas para o hospital nas primeiras horas da manhã, semi-inconsciente, resultando na necessidade de ter o estômago bombeado devido ao coquetel que havia ingerido, incluindo heroína, cocaína, êxtase, uísque e vodka. Aos 23 anos, uma das maiores e mais talentosa, a cantora Amy Winehouse, cancelou mais alguns shows, desta vez na Noruega, depois de ser internada no hospital onde disse à gravadora que era apenas por causa de uma exaustão severa. Especulava-se muito sobre Amy ter problemas mais profundos do que os que pareciam ser tratados em suas músicas e aparentemente em seu casamento. E a partir daí, parecia que havia apenas um lugar para Amy ir, mas para ela não estava pronta para lidar com a realidade de sua dependência ainda. Ela continuou iniciando uma nova turnê com 17 shows agendados. A reabilitação é ótima para algumas pessoas, mas não para outras, ela diz. Seu comportamento autodestrutivo estava constantemente nas manchetes dos tabloides. Em maio de 2008, ela foi declarada a segunda personalidade mais odiada da Inglaterra, apesar de ter sido votada a segunda maior heroína da Inglaterra no mês anterior. Ela passou um tempo em um hospital de Londres sendo tratada por exaustão severa, antes de ela e o marido Blake entrarem em uma reabilitação. Seu pai foi citado dizendo que estava muito orgulhoso deles e de como haviam lidado com essa situação muito difícil. Sua espiral rumo à dependência começou a afetá-la profissionalmente também. Amy continuou agindo como se nada estivesse errado e continuou promovendo seu álbum, lançando uma edição especial de luxo de Back to Black em novembro de 2007. Ela adiou qualquer turnê ou aparição, garantindo que seu médico afirmou que ela precisava de um descanso. O azar parecia seguir a estrela quando a polícia deu uma batida enquanto estava na Noruega. Ela viu a polícia invadir o quarto de hotel e prendê-la, mas ela foi libertada depois de pagar uma multa. Mais tarde, em novembro, Blake foi preso por tentativa de suborno a funcionários de um bar, que ele supostamente havia agredido. Infelizmente, isso ocorreu pouco antes do início da turnê europeia de Amy. A noite de abertura em Birmingham, no National Indoor Arena, foi tudo menos um sucesso, com um número recorde de pessoas saindo durante o show e intimidação da plateia. Um comentarista do Birmingham Mail disse: "Foi uma das noites mais tristes da minha vida, vi uma artista supremamente talentosa reduzida às lágrimas enquanto estava no palco e, imperdoavelmente, xingava a plateia." Outros shows terminaram de forma semelhante, com relatos posteriores indicando que ela parecia instável, altamente intoxicada durante o show e cancelou todas as apresentações futuras. Mais uma vez, foi dito ao público e aos fãs clamorosos que seu médico havia dito: "Recomendamos um completo descanso, mas parece que Amy não seguiu as ordens do médico." No entanto, ela foi presa sob suspeita de interferir na tentativa de suborno de seu marido, mais tarde alegando que todas as suas tragédias legais foram causadas pelos dramas legais de seu marido, o que a impediu de lidar com suas turnês. As dificuldades de Amy não tiveram muito impacto negativo nas vendas de seus álbuns, no entanto, com o álbum Black to Black atingindo quase 5 vezes o platina naquele ano, tornando-se o álbum mais vendido no Reino Unido em 2000. Amy saudou um novo ano cheio de novas oportunidades, novos prêmios e novos desafios. Alguns desafios enfrentados logo em janeiro ocorreram quando um vídeo surgiu de Amy fumando crack, depois de admitir às autoridades seu uso legal de narcóticos. Isso resultou em sua proibição de entrada nos Estados Unidos, o que significava que ela não poderia se apresentar no Grammy Awards de 2008, onde fez história na música ao se tornar a primeira britânica a ganhar 5 prêmios Grammy na mesma noite, incluindo Melhor Artista Revelação e Gravação do Ano por Rehab. Apesar do reconhecimento contínuo de seu talento e sucesso na música, o comportamento errático de Amy continuou, e sua saúde e vida pessoal continuaram a piorar. Em junho do mesmo ano, durante o festival de música Glasgow, Amy empurrou um membro da banda durante sua apresentação, ou pelo menos pareceu, pois um vídeo circulou amplamente mostrando Amy jogando uma série de socos na multidão. Não foram apresentadas acusações e Amy não foi processada. Em seguida, Amy voltou para Londres após o incidente e foi para uma clínica de reabilitação. No final de 2008, o casamento de Amy e Blake estava praticamente acabado, e em janeiro de 2009, Blake deu início ao processo de divórcio, citando adultério como motivo para a separação. Apesar de ambos terem se envolvido com outros interesses amorosos durante o ano, a relação deles chegou ao fim.
Em julho de 2011, Amy foi encontrada sem sinal de vida em sua casa em Londres após uma longa batalha contra o vício em álcool e drogas. Começou a sair nos noticiários que os paramédicos encontraram o corpo de uma mulher de 27 anos que foi declarada morta no local, identificada como Amy Winehouse. Sua morte confirmou sua entrada no infame Clube dos 27, um grupo composto principalmente por músicos, artistas ou atores que morreram aos 27 anos. Após sua morte, a Fundação Amy Winehouse foi criada por sua família e lançada em 14 de setembro de 2011, que teria sido seu 28º aniversário. O objetivo da instituição é prevenir os efeitos do abuso de drogas e álcool entre os jovens e apoiar, informar e inspirar os jovens vulneráveis e desfavorecidos para que alcancem seu máximo potencial. O legado de Amy Winehouse continua vivo como um dos talentos mais promissores do novo milênio que não teve a oportunidade de atingir seu pleno potencial. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e o seu comentário. Fiquem ligados para mais conteúdo aqui no canal em breve. Um grande abraço e até a próxima!